Bom dia a todos. Aqui é o professor Carlos Henrique Sardenberg Pereira e eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo a coordenação do evento pelo convite e dizer que, frente a essa situação que estamos vivendo, essa pandemia mundial do coronavírus, eu achei muito interessante a proposta dessa jornada à distância e fiquei muito feliz em ter sido convidado para participar desse evento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre reabilitações estéticas utilizando o sistema CAD/CAM, que nada mais é do que como que a gente faz. A gente vai falar sobre reabilitações estéticas, que é uma tendência da odontologia atualmente. Não existe mais você reabilitar um dente sem estética. Isso é uma exigência da nossa sociedade. E mostrar como que a gente faz isso utilizando a odontologia digital. A odontologia digital ela veio para dinamizar, para tornar mais previsível, mais preciso as nossas reabilitações em prótese dentária. Eu vou tentar mostrar um pouquinho disso para vocês na nossa aula de hoje. Eu sou especialista em periodontia e prótese dentária, sou mestre em odontologia pela Universidade Federal Fluminense, doutor em implantodontia pela Faculdade São Leopoldo Mandic e professor da graduação da Universidade de Iguaçu e coordeno também a especialização em prótese dentária da Universidade de Iguaçu. Então, eu queria aproveitar agora e deixar aqui para vocês os meus contatos, né? Esse é o meu e-mail e meu Instagram, e dizer a vocês que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento de vocês. Vai ser um prazer poder ajudar outros colegas nesse tema. Qualquer dúvida, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Hoje em dia, como carioca que sou e amante do futebol, do nosso Rio de Janeiro e do Carnaval, a gente só está conseguindo ver essas imagens no cartão postal ou em fotos que a gente tirou, né? Eu mesmo estou em quarentena e tive que vir para o meu consultório para gravar esse vídeo, porque em casa eu tenho uma neném de 2 meses de idade e estava um pouquinho complicado gravar o vídeo com o choro dela no plano de fundo, tá? Então, vamos à nossa aula. Basicamente, o que a gente tem? Qual é o principal objetivo de uma prótese fixa? É a gente realizar uma coroa de porcelana, certo? Fazendo isso no método tradicional, naquele método que a gente está mais acostumado, que a gente utiliza há anos, como que isso é feito? A gente vai fazer um preparo, né? A gente vai ter um dente que necessita de uma reabilitação protética, a gente vai fazer um preparo de uma coroa total, seguindo todos os princípios preconizados para uma coroa metal free, uma coroa total nesse caso. Depois desse preparo, a gente vai colocar um fio retrator e depois que coloca-se o fio, a gente vai realizar o quê? A nossa moldagem. A moldagem feita, a gente vai vazar o gesso e vamos gerar um modelo de gesso um modelo daquela boca, que é isso que vai ser enviado ao nosso laboratório de prótese. Lá, o laboratório de prótese vai fazer a confecção dessa coroa cerâmica, para depois ele enviar para você e você poder colocar em boca. Agora, como que isso é feito? O laboratório ele vai receber esse modelo, ele então vai fazer um enceramento sobre aquele preparo com cera, ele vai fazer um enceramento de como aquele dente, de como aquela coroa de porcelana tem que ficar. Então, ele vai fazer esse enceramento. Depois desse enceramento pronto, ele vai unir, vai pegar esse trabalho, esses dentes em cera, seja um ou vários, ou até de outros pacientes. Ele une tudo num anel, né, que é esse anel aqui em azul que ele está mostrando, e ele vai pegar tudo isso, unir nesse anel, tá? Esses dentes em cera vai unir no anel e vai colocar um gesso em volta, que é um gesso que aguenta ser levado a altas temperaturas. Depois que esse gesso toma presa, o que ele tem aqui? Ele tem esse gesso e lá dentro estão aqueles dentinhos, aqueles dentes em cera, tá? Então, o que ele faz agora? Ele coloca esse gesso, esse dispositivo, num primeiro forno, a uma temperatura não tão alta, mas uma temperatura necessária apenas para que aquela cera evapore. E fique agora aqui o dispositivo de gesso com um molde positivo, né, vazio, das nossas coroas que a gente quer, que a gente encerou. Então, agora o que ele vai fazer?
E a gente vai colocar nesse dispositivo de gesso, que agora a cera evaporou, vai colocar um bastão sólido de cerâmica, de porcelana. Então, ele coloca isso e agora a gente vai colocar isso num forno especial, que é um forno de prensagem. O que esse forno faz? Né? Esse forno, ele justamente ele vai fazer o seguinte, esse forno, quando você coloca ele, ele vai aquecer aquele bastão de cerâmica, então a cerâmica que estava na forma sólida, ela passa para a forma líquida e ao mesmo tempo que ele esquenta a cerâmica, ele também prensa, ele empurra aquela cerâmica na forma líquida para ela preencher os canais do gesso e preencher o espaço que era ocupado pela cera. Então, o que acontece? Por isso que a gente chama esse método de confecção de coroa de porcelana por prensagem ou injeção. Por quê? Porque você fez um molde de cera daquele dente, botou num gesso, aí aquele gesso você evaporou a cera e agora a cerâmica vem prensada para ocupar o espaço daquela cera. Tá? Depois disso, o que é feito? É feito o resfriamento para aquela cerâmica que estava líquida voltar novamente para a forma sólida e é feito cuidadosamente a remoção dessas peças de cerâmica de dentro do gesso. Tá? Aqui está mostrando, e aí vai tirando. E depois que tira, você dá o acabamento, tá? E depois você faz a pintura ou maquiagem daquela peça cerâmica. Depois disso, você prova no modelo, então você vai ter o dentinho pronto agora para ir em boca, e você envia para o dentista, o protético envia para o dentista, para você obter esse resultado. O que acontece? Esse método ele gera muitas etapas e uma falha em qualquer uma dessas etapas pode atrapalhar o resultado final. Então, esse método ele tem muitas etapas, são muitas etapas e quando tem muitas etapas, são muitas etapas que podem ter erros ou falhas. Vai levar em torno de 3 a 5 consultas, geralmente, para você fazer uma coroinha, né? Você vai ter que perder tempo confeccionando uma coroa provisória para o paciente ficar durante esse período e você vai ter que lidar com eventuais problemas com o laboratório de prótese. Claro, porque quem vai confeccionar a coroa de porcelana é o seu técnico, é o laboratório de prótese. Tá? Então, o que acontece? Qual é o nosso grande desafio? Né? Qual seria o nosso grande desafio? Como reduzir o tempo de tratamento e aumentar a qualidade do nosso atendimento. Né? Então, essa era o nosso questionamento. Como que a gente faria isso? E a resposta, claro, para isso, está onde? Na tecnologia. Porque a tecnologia, gente, já está ao nosso alcance. Se você lembrar bem, uns anos atrás, eu lembro que um celular, um telefone celular, né? Você tinha uma linha de celular, era um bem tão importante que você tinha que declarar no seu imposto de renda. Hoje em dia, uma criança de 2 anos de idade já tem um telefone celular. Tá? Então, assim, a tecnologia está à nossa volta. Ela já está aqui feita para nos facilitar. Aqui eu estou mostrando um serviço do Google que já funciona em Amsterdã, que é o Google Bike Service, onde você tem uma bicicleta que vem até você como se fosse um Uber, não tripulada. E ela simplesmente não cai e você consegue enviar essa bicicleta para realizar os mais... Olha só, as pessoas andam pela rua sem o menor tipo de problema falando com o celular. Você pode colocar as crianças para passear nessa bicicleta não tripulada. Isso é um suprassumo da tecnologia, gente. E a tecnologia ela vai evoluindo de uma maneira muito forte. A gente tem também o Amazon Prime Air, que é um serviço de entregas da Amazon feito por drones. Ano passado, a gente teve, se não me engano, foi no Canadá, a gente teve um transplante de órgãos feito de uma cidade para outra, onde o órgão foi removido de um paciente e levado até o outro paciente em outra cidade via drone. Então, gente, a tecnologia ela está aí, ela já está ao nosso alcance. Então, cabe a gente passar a utilizar ela para a odontologia. Então, aí vem a nossa tecnologia CAD/CAM. A tecnologia CAD/CAM ela é focada em você fazer
a fresagem, impressão e a escultura dos trabalhos de prótese, né? Feitos com fluxo digital, e também no escaneamento dos modelos ou até mesmo um escaneamento de boca, onde você pode fazer, às vezes, em determinados casos, você vai conseguir, em vez de levar 3 a 5 consultas, mandar para um laboratório de prótese, você vai conseguir realizar o seu atendimento, a sua coroa protética, a sua reabilitação protética em apenas uma consulta, no mesmo dia. Tá? Então, vamos ver basicamente como que a gente usa essa tecnologia focada na odontologia e focada nas nossas reabilitações protéticas. A gente também vai ter vários aplicativos de smartphone que eles já estão à nossa disposição. Antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês o que é a tecnologia CAD/CAM. Essa sigla vem da engenharia. O CAD significa Computer Aided Design. O que é isso? O desenho da restauração feito assistido pelo computador. Tá? Então, quando eu falo de CAD, eu estou falando do design, do desenho dessa restauração feito no computador. E o CAM é o Computer Aided Manufacturing, ou seja, a manufatura feita com auxílio do computador. Então, no CAD, você faz o desenho, e o CAM é o quê? É você transformar aquele desenho virtual em real. É justamente o processo que você vai fazer para transformar aquele desenho que você fez no computador em uma peça protética real para você colocar em boca. Tá? E para a gente falar de tecnologia digital, ela é focada em 2 meios. O sistema chairside, uma tradução literal do inglês, ela é ao lado da cadeira. O que é isso? Os sistemas chairside, eles foram feitos e desenvolvidos para o dentista ter no seu consultório. São sistemas mais rápidos e ágeis e que não fazem e que têm menos ferramentas. Eles não fazem muitas coisas, mas o que eles se propõem a fazer em prótese dentária, eles fazem muito rápido, ágil e com muita precisão, porque são sistemas feitos para o dentista ter no consultório, para fazer aqueles trabalhos em uma consulta só e não mais levar 3 a 5 consultas. Também a gente vai ter os sistemas em labs, que são sistemas feitos para laboratórios de prótese, ou seja, são sistemas que têm muitas funções, fazem muitas coisas, são muito mais robustos, né? Também são precisos, é claro, mas são sistemas feitos para alta produção, ou seja, são sistemas feitos para o protético ter no seu laboratório de prótese. Então, basicamente, para a gente ter um sistema CAD/CAM, uma tecnologia CAD/CAM, eu gosto de falar que a gente sempre precisa de 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é o seguinte: você tem que ser, digamos, você fez o seu preparo de coroa total de um elemento dentário. Você precisa, primeiro, para você trabalhar com odontologia digital, você tem que digitalizar aquele modelo. Você vai ter 2 formas. No sistema chairside, né, você vai utilizar o quê? Um scanner de boca. Então, você vai ter um scanner intraoral que você vai escanear diretamente na boca do seu paciente, aquele preparo, o antagonista e a mordida do paciente. E você vai ter um scanner de bancada, que é um scanner que o laboratório de prótese usa. E nesse caso, você fez o seu preparo, você moldou o paciente, mandou o modelo de gesso para o laboratório e o protético escaneou o modelo de gesso. Mas, de qualquer forma, você tem que ter algum tipo de scanner, seja ele de boca ou de bancada. Depois disso, você vai ter os softwares de design. Existem vários softwares de design com várias funções, que são os softwares que você vai fazer o seu desenho do seu trabalho protético. Você vai fazer desenhos de prótese fixas, de pontes, coroas, inlays, onlays, placas de relaxantes, próteses removíveis, barras de protocolo, entre outros. Que esse é propriamente o CAD. E o CAM, que você vai ter, depois que você fez o desenho, você vai ter que transformar aquele arquivo virtual em real. Você vai usar uma fresadora ou uma impressora 3D. Com isso, você vai ter o sistema CAD/CAM. Vou mostrar agora aqui para vocês alguns dos scanners intraorais no mercado brasileiro. A gente vai ter o Dental Wings da Straumann, né, que é um scanner bem interessante, ele é bem ergonômico,
Ele tem essa ponta aqui curvada que facilita muito você fazer a transição quando você está escaneando a vestibular para oclusal para lingual, tá? Ele é bem interessante porque ele vem com um kart que tem um sistema que é do Kinect, que é o Xbox. Ele tem em cima do kart, ele tem um sistema de gestos que foi tirado do videogame da Microsoft, o Kinect. Então, ele é bem ele tem uma boa importância de biossegurança, porque você tem um kart que você não precisa tocar nas teclas. Como você vai controlar ele por gestos. Você controla o computador por gestos, né? Então, isso é bem interessante dele. Você tem o 3M True Definition, que é bem portátil. Esse não é um kart, é quase que uma maletinha que você sai o scanner, é bem interessante também. Você vai ter um Medit 500, que é um dos mais... É um excelente scanner e bastante acessível, eu diria que é um dos mais acessíveis hoje no mercado e que funciona muito bem, tá? Ele tem algumas particularidades, mas, de uma maneira geral, funciona muito bem. Você vai ter os scanners da Carestream, tem o 3500, 3600 e o 3700 é o mais recente. O 3500 eu particularmente não gostava muito, mas o 3500, do 3600 em diante, eles já funcionam muito bem, tá? Claro que você também vai ter o Aitero, que é desenvolvido pela Invisalign, a empresa de alinhadores. Ele funciona muito bem para alinhador ortodôntico. Para prótese dentária, até onde eu tenho conhecimento, ele ainda não funciona tão bem, tá? Ele ainda tem algumas limitações. Eu digo até hoje porque essas tecnologias elas evoluem numa taxa crescente muito alta. Então, até hoje, até o meu conhecimento, porque às vezes eu estou falando aqui uma coisa e estão lançando outra e não tem como a gente saber tudo sobre tudo, ainda mais nesse ramo da odontologia digital. Então, na minha experiência, até onde eu sei, ele ainda não funciona muito bem para a parte de prótese. Para a parte de alinhador ortodôntico, para o ortodontista, ele é fora de série, ele é fantástico. E os dois principais, que é o da Dentsply Sirona e o TreeShape, tá? Que tem vários scanners que são muito interessantes. O TreeShape, em particular, ele é um sistema aberto, né? Ele tem as questões da mensalidade, que eu não gosto muito, mas é um sistema muito bom e portátil. O da Dentsply Sirona, você vai ter a OmniCam e agora a PrimeCam, que são câmeras muito boas, que escaneiam muito rápido a boca, mas eles são atrelados a um kart, o que não os torna tão portáteis assim. Tá? Softwares de design, a gente vai ter vários softwares para sistema chairside, para sistema in-lab, softwares para você fazer várias restaurações ao mesmo tempo, softwares para fazer uma só. Você vai ter os softwares do Aitero também, né? Você vai ter softwares para fazer próteses removíveis, vários. Aqui é um software da Dentsply Sirona, aqui é o software do Exocad, que é o predileto dos protéticos, né? Aqui é o software do Aitero, aqui é o software do Carestream, né? Da antiga Kodak, e esse daqui é o software da 3M, desculpem, da 3M. Tá bom, pessoal? Então, todos eles funcionam muito bem. Alguns têm mais funções, outros menos. Uns vão ser melhores para determinados tipos de prótese, outros para outros tipos, tá? Mas a gente tem vários no mercado. A gente vai ter as fresadoras para laboratório, que são fresadoras maiores, que vão fresar blocos pequenos e discos, tá? E são fresadoras que dão muitas opções para a gente, tá? Lembrando que a gente tem duas formas de can na odontologia. A gente tem a fresagem. O que é a fresagem? Você tem uma estrutura bruta grande e você vai fresar, você vai esculpir ela na sua estrutura final. Então, você tem muita perda de material, porque você esculpe uma estrutura grande numa estrutura menor, tá? E você fez o desenho no CAD. Você vai ter as fresadoras, né? Essas fresadoras em lab, que elas têm muitas funções, fazem vários dentes de uma vez. E você vai ter as fresadoras chairside, que são fresadoras menores, feitas para você ter no consultório, que são muito rápidas. Elas conseguem fresar um dentinho, uma restauração de porcelana,
em 8 a 15 minutos. Então, assim, é muito rápido, muito dinâmico, tá? Mas elas, para fazerem muitos dentes, elas não são tão práticas. Você vai demorar um tempo um pouquinho maior. E elas são um pouquinho restritas. Elas funcionam bem para próteses fixas unitárias. E você vai ter a impressora. A impressão já é um processo diferente. A fresagem você esculpe, a impressora você construi do zero só aquilo que você quer. Não tenham dúvidas que o futuro do CAM na odontologia está na impressão 3D, porém até hoje a gente não consegue fazer impressão de uma restauração cerâmica final. A gente só consegue fazer impressão ou de materiais provisórios ou de modelos de gesso. A gente não ou de resinas acrílicas, que são os PMMAs. Você não consegue fazer a impressão ainda direto numa cerâmica ou direto num metal, porque é muito complicado lidar com as altas temperaturas que eles necessitam. Mas, com certeza, o futuro está na impressão 3D. Então, vou mostrar para vocês aqui um casinho, né, onde eu fiz a coroa utilizando o sistema da Sirona, que é o CEREC, do dente 34 e 35, utilizando o fluxo chairside, aquele do consultório. Tá? Então, a gente tinha o 34 e 35 com restaurações deficientes. Foi optado por fazer 2 trabalhos de coroa total. Então, estou eu aqui fazendo o preparo, né, para a coroa total desses elementos em dentes vitais. Eu faço o preparo, gosto de fazer um polimentozinho, né, depois usando aqui um recortador de margem por meio de ultrassom, para deixar o preparo bem liso e polido. Não vou me ater aos princípios de preparo aqui, que não é o propósito desse vídeo, tá? Então, a gente tinha como era e como que ficou o dente depois do preparo. Depois desse preparo pronto, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nosso fio de afastamento gengival, só que agora eu não vou moldar esse paciente. Eu vou utilizar o sistema CEREC, a Omnicam, para fazer o escaneamento da boca. Notem que à medida que a gente vai fazendo um vídeo da boca, tá? A gente vai fazendo aqui, a câmera fazendo um vídeo da boca, vai gerando um modelo virtual. Tá? Então, as câmeras mais modernas hoje trabalham por vídeo, elas vão fazendo um vídeo da boca e, à medida que vai evoluindo o vídeo, você vai gerando esse modelo tridimensional. Com esse modelo pronto, eu faço o desenho da minha restauração protética, checo o ponto de contato, oclusão, faço os ajustes, anatomia, forma. A gente consegue alterar tudo com o sistema. Tá? Ele tem muitas ferramentas, você tem um banco de dentes com várias anatomias pré-estabelecidas para você escolher aquela que fica melhor para o paciente. Depois que o desenho da prótese está pronto, a gente vai utilizar um bloquinho desses de porcelana justamente para ser esculpido naquele desenho. Então, a gente encaixa numa fresadora esse bloco de porcelana e aqui a gente está fazendo uma fresagem. Aquele bloco é esculpido na restauração final, aí mostrando a pecinha depois de esculpido. Então, aqui eu estou provando elas em boca, checando a anatomia, a forma do dente, né? Vocês podem vendo que está tudo legal, ponto de contato, oclusão, tudo certinho. Quando eu vejo que está tudo certo, é claro que vocês vão falar, nossa, ficou bonito, mas eu acho que a cor ficou um pouquinho errada, né? Não, gente, é porque fica mais prático eu ter cerâmicas mais claras, porque aí depois disso eu consigo transformar essa cerâmica mais clara pelo processo de maquiagem, eu consigo pintar essa cerâmica, que a maquiagem é isso, o processo que você coloca pigmentos nessa cerâmica, eu faço essa maquiagem, depois coloco esses pigmentos, boto no forno para ela absorver esses pigmentos, e aí eu consigo deixar da cor certinha daquele paciente. Então, aqui como era antes, e agora como que ficou os dentes prontos depois da etapa final de maquiagem. Então, gente, o que acontece? Um processo que eu teria que ter levado, né? Um processo que eu teria levado várias consultas, teria que mandar isso para o laboratório, ele ia me demorar de 1 semana, 2, para me entregar pronto. Eu consegui resolver em apenas 2 horas. Fica muito bacana esses trabalhos. Então,
Como tudo, a gente não pode, como professora e como dentista, tudo que a gente faz é uma odontologia baseada em evidências, mostrando aqui para vocês, esse é um trabalho bem legal, em que ele checou exatamente a precisão de vários scanners de boca. E ele chegou ao resultado que os modelos confeccionados da forma tradicional, aqueles que você molda e vaza o gesso, e digital, os que você escaneia a boca, eles apresentam a mesma acurácia, quando a acurácia do escaneamento não for até maior, tá? Que o modelo tradicional. Vou mostrar agora aqui para vocês mais um casinho, tá? Esse agora é um casinho de facetas, tá? De vários elementos, utilizando um bloquinho de Empress CAD Multi maquiado, tá? Então, o paciente veio me procurar com esse aspecto, tá? Ele estava muito satisfeito com o sorriso dele, os dentes apinhados, já com desgastes cervicais, e ele estava incomodado de uma maneira geral com o sorriso e com a forma dos dentes dele. Como que a gente trabalha? Então, eu gosto sempre de trabalhar nesses casos. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou fazer um planejamento reverso. O que é isso? Eu vou pegar esse paciente, faço um protocolo fotográfico. Em cima desse protocolo fotográfico, eu faço um DSD, que é o Digital Smile Design. Eu faço um planejamento em cima dessas fotos do que eu posso oferecer para aquele paciente. Então, eu pego aquelas fotos, eu faço um enceramento em cima das fotos para poder apresentar ao meu paciente o que eu tenho a oferecer, para eu ver exatamente onde que eu tenho que aumentar, se eu tenho que fazer alguma cirurgia prévia de plástica gengival, qual é o formato mais harmônico, seguindo os conceitos de visagismo, para o rosto daquele paciente. Tudo isso a gente faz seguindo os princípios do Digital Smile Design, né, do grande professor Christian Coachman. Então, eu gosto muito de trabalhar com DSD. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse DSD para a gente ver exatamente, ter noções do que a gente precisa melhorar naquele paciente. Tendo feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a impressão, né, no caso, desse meu modelo encerado. Porque até então eu fiz o planejamento em cima de fotos, em cima do modelo daquele paciente. Então, agora a gente faz a nossa impressão propriamente dita, aqui mostrando uma impressora trabalhando. Ela você vai ter o quê? Você vai botar uma resina em forma líquida aqui embaixo, né? E ela tem vários prismas que vão polimerizando essa resina apenas aonde necessita. Então, no final, você vai ter o modelo todo pronto, o seu modelo impresso. Tá? Então, esse é um processo que tem muito menos perda de substância que a fresagem. Então, a gente aqui imprimiu em um polímero o nosso modelo, tá? Do nosso planejamento daquele paciente, do DSD, para a gente poder fazer até uma prova em boca com resina bisacrílica. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? A gente vai pegar esse modelo aqui, impresso, eu vou pegar silicone, vou fazer uma muralha em cima desse silicone. Aí agora, justamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar nessa muralha um pouco de resina bisacrílica, que é uma resina fantástica para esse tipo de teste, de ensaio estético, né? E vou colocar sobre os dentes do meu paciente, tá? Então, eu coloco sobre os dentes desse paciente. Depois que essa resina vai tomando peso, eu vou tirando os excessos. Esse vídeo não é do paciente em questão, é só para elucidar como que funciona, tá? Então, depois que essa resina toma presa, eu tiro essa muralha de silicone e eu vou ter esse planejamento para o meu paciente. Então, essa é uma resina de teste, eu destaco ela da boca facilmente, apenas eu dou um espelho para o paciente, tiro algumas fotos para ele se ver com esse meu planejamento e falo para ele, olha só, isso é o que eu posso te oferecer. Você gostou? Você quer assim? Ah, não, doutor. Eu quero que mude um pouquinho isso ou aquilo. Tá bom, mudar isso eu posso. Porque não adianta você sair fazendo um trabalho estético
se você não sabe, se você não tem um objetivo pré-determinado. Porque senão o objetivo que você, senão depois que você concluir, o paciente pode não gostar, ele pode não aprovar, você pode ter feito o que ele não queria. Dessa forma, você, antes de fazer qualquer coisa, você está mostrando a ele o que você pode fazer. E então, vocês juntos vão chegar num denominador comum do que você pode fazer e do que o paciente quer. Se você fizer isso, você não vai ter índice de problemas depois com o seu paciente. Você vai poder oferecer para ele exatamente aquilo que você planejou. E isso que é o legal, tá? Então, o paciente aprovando, a gente vai para as etapas de preparo, tá? No caso aqui, a gente fez os preparos dos laminados. Eu gosto de fazer os preparos com a resina bisacrílica em boca, tá? Faço os preparos tradicionalmente dos nossos laminados, seguindo os princípios adequados. A gente faz os preparos seguindo os parâmetros ideais daquele caso, seja de laminado cerâmico, seja uma coroa total, seja uma faceta. Depois disso, a gente vai fazer o escaneamento de boca, né? É aquela coisa, a gente gera um vídeo para gerar um modelo virtual das arcadas. Depois desse escaneamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o desenho daquela restauração no computador, tá? Então, a gente vai fazer o desenho dos laminados e das facetas no computador. A gente vai poder lançar a mão de utilizar, em casos, ainda mais casos de canino a canino, eu gosto muito de utilizar um articulador virtual semi-ajustável, tá? É um asa virtual, onde a gente consegue alterar ângulo de Bennett, distância intercondilar, abertura de mordida, e ele vai trabalhar de forma bem interessante, onde a gente consegue, antes de fresar as restaurações, a gente já consegue checar como que está aquela restauração nas dinâmicas da mandíbula, na protosiva, lateralidade. Isso auxilia muito o nosso trabalho. É uma coisa bem legal, muito bacana de se fazer e também muito mais simples de se montar o articulador semi-ajustável virtual do que o físico, tá? Então, com tudo isso pronto, a gente vai fazer o quê? Propriamente a fresagem das nossas restaurações, tá? Então, a gente vai pegar os bloquinhos, colocar na nossa fresadora e ele vai fresar aqueles bloquinhos, vai fresar aquelas restaurações que a gente fez o desenho no computador. Depois disso, a gente vai fazer a maquiagem e a gente vai ter esse resultado. Com isso, a gente vai fazer o protocolo de cimentação indicado para a gente conseguir este resultado. Então, olha só que bacana. A gente chegou o paciente para a gente com uma queixa e a gente conseguiu um resultado estético bacana em apenas uma consulta. Claro que esse caso eu não levei 2 horas, eu levei quase que uma manhã, um pouquinho da tarde toda para fazer, porque foi um caso bem mais complexo, né? Mas eu gosto de trabalhar esse caso como que foi. Não foi uma consulta só, não, desculpa. Eu fiz uma consulta de planejamento, onde eu fiz aquele DSD e apresentei ao paciente, e depois que ele aprovou, eu marquei um outro dia para fazer a confecção, preparo, escaneamento, desenho, fresagem e cimentação das peças cerâmicas. Então, a gente consegue, com odontologia digital, fazer casos muito super previsíveis, estéticos e de maneira bem mais simples do que se eu tivesse que moldar, fazer provisório desses casos, que o provisório de laminado cai toda hora, incomoda, o protético às vezes demora mais do que ele te prometeu, aí você tem que remarcar o paciente fica insatisfeito, ele está muito ansioso. Então, isso tudo, quando a gente considera a tecnologia, essa tecnologia CAD/CAM na odontologia, a gente vê que ela vale muito a pena. Mais um trabalhinho científico, né? Mostrando que quando a gente trabalha com essas próteses feitas com odontologia digital, o escaneamento intraoral ele tem maior acurácia do que a moldagem tradicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a chance de você ter um erro quando você escaneia direto da boca é muito menor do que quando você escaneia o modelo de gesso, porque o modelo de gesso você já pode ter sido distorção na moldagem, na vazagem do gesso e no escaneamento do modelo do gesso. Então, são 3 pontos.
No escaneamento intraoral, você só tem um ponto, que é você chega e escaneia. Então, é muito mais fácil você fazer só uma coisa bem feita do que fazer três etapas bem feitas. Tá? Também mostrando aqui que quando a gente... Outros trabalhos que mostram que quando a gente trabalha com fluxo digital, a gente vê que as peças cerâmicas produzidas pelo fluxo digital, elas têm muito mais precisão e reprodutibilidade do gap programado no CAD. O que isso quer dizer? Aquela folga adesiva para o cimento escoar, ela funciona muito melhor quando feita no CAD/CAM do que quando feita o alívio manual que o protético faz. Então, os trabalhos em prótese feitos no CAD/CAM, eles são muito mais precisos e funcionam muito, e as ferramentas são fantásticas para a reprodutibilidade deles, são fantásticas. Então, funcionam muito melhor que o método tradicional. Vou mostrar para vocês outro casinho de facetas, né? Na verdade, eu acho que tem até uma coroa nesse caso. Nesse casinho aqui é bem interessante, porque os outros eu usei blocos monocromáticos. O que são isso? Os blocos de porcelana, eles vêm de uma cor só que o dente ele tem mais de uma cor. Então, aí eu tenho que fazer aquela maquiagem, que é aquele processo de colocar pigmentos na cerâmica e levar no forno para incorporar aqueles pigmentos para fazer o dente da cor certa, porque o dente não tem uma cor só. Agora, a gente tem empresas que fabricam blocos que são policromáticos. O que é isso? O próprio bloco de porcelana ele já vem com umas nuances de cores e que isso te facilita bastante, que quando você fresa, o dente já fresado já não fica de uma cor só. Então, ele já fica com um degradêzinho de cores que simula muito bem o que a gente encontra na boca. Tá? Vou mostrar o casinho para vocês. Tá? Eu, particularmente, uma coisa para falar para vocês. Esse afastador de boca é fantástico. Ele é o Optragate da Ivoclar. Se alguém já usou o Spandex, aquilo é horrível, é um alargador de boca. Eu não consigo utilizar em mim mesmo um Spandex. Eu só uso o Optragate, que ele é muito melhor, ele é de silicone, o paciente não tem aquele desconforto tão grande daquela coisa de plástico ou de polímero te empurrando para fora a sua boca. E também o Spandex tradicional racha o lábio, esse daqui é muito mais delicado. Tá? Só um adendo, assim, uma dica importante. Então, aqui eu estou avaliando o caso. O paciente tinha essas coroas infiltradas, né? E facetas de resina também, que já não estavam legais. Então, a gente vai remover esses trabalhos de prótese pré-existentes e fazer o preparo. E fiz o preparo da faceta ali do lateral. Esse caso, o que a gente fez? Aí aqui eu estou escaneando a boca desse paciente, tá? Aquilo que eu falei, conforme vai fazendo o vídeo da boca, vai gerando o modelo virtual, tá? Depois ele vai fazer o processamento disso, tá? E você vai para as etapas de desenho dessa restauração no CAD, no software CAD, tá? Então aqui eu estou fazendo o desenho, a gente vai calculando como que vai ficar essas restaurações, né? Tudo utilizando o software. Então, a gente vai ter todas as ferramentas que a gente vai querer para fazer a produção dessas restaurações anteriores. E vamos checar agora, né? Esses quadrados são legais para a gente ver a proporção mesiodistal, cérvico-incisal. Ajustar agora aqui o ponto de contato para ficar aquele ponto de contato bacana, né? E você não ter que ficar meia hora ajustando as interproximais, né? Que nem acontece, aí depois acha que tirou. Você desgasta, depois desgasta demais, tem que mandar de novo para o protético. E aqui, depois da restauração pronta, você coloca a restauração dentro do bloco. Agora, vocês observem que a parte de baixo do bloco é mais vermelha, de cima mais clara. Isso é para quando você estiver posicionando o dente dentro do bloco, você colocar ele no grupamento de cores mais escuro ou mais claro. Tá? Então, aqui ele está mexendo isso, está ajustando. Depois que ele ajusta da medida que ele quer, a gente comanda a nossa fresagem, tá bom? Depois de fresadas, a gente vai provar as restaurações em boca, tá? Aí a gente vai utilizar os cimentos trains para a gente ver se está seguindo o padrão de estética desejado. Depois que a gente seleciona a cor do cimento, tá? Que isso é importante. Em casos de
cimentos é importante a gente utilizar, a gente trabalhar com as cores de cimento, principalmente com restaurações finas. E aí, depois que a gente seleciona a cor do cimento, a gente vai fazer a nossa cimentação em boca do nosso trabalho, tá? Então, aí fazendo o ácido fosfórico, o adesivo e propriamente a cimentação com remoção dos excessos, para a gente chegar no nosso resultado final desse casinho anterior. Removendo os excessos interproximais, tá? Essa lixinha da TDV serrilhada é fantástica para tirar esses excessos interproximais. Ela vem no kit TDV, se eu não me engano, e é assim, fora de série, para quando a gente está tirando esse cimento que fica ali na interproximal, que tem que ser bem removido, senão um pedacinho de cimento pode entrar dentro da papila, entrar no sulco gengival e causar uma inflamação bem grande gengival. Depois a gente passa umas borrachinhas para fazer um polimento ali dos excessos de cimento, tá? Então, bacana a gente usar uma caneta com LED, tá? Facilita muito a visualização. Estou fazendo esses ajustes e aí mostrando para vocês agora o trabalho concluído, né? Isso é uma revisão. Claro que no dia a gengiva fica um pouquinho inflamada. Isso aí é uma revisão de 15 dias. Você já vê a gengiva rosa e a supernaturalidade que a gente conseguiu também novamente utilizando a seção única, utilizando o sistema CAD/CAM, utilizando um sistema Tiersite, tá? Então a gente vê que essa tecnologia favorece muito a gente, muita coisa. E a gente consegue resultados estéticos bem bacanas com isso. Agora, vou mostrar para vocês um casinho também de implante, né? Não vou falar só de prótese, mostrar para vocês como que a gente também pode trabalhar com odontologia digital, uma outra forma da gente trabalhar com odontologia digital, não só na prótese fixa, tá? Lembrando que você também pode trabalhar com odontologia digital, mesmo sem ter o sistema digital. Se o seu protético, se você trabalhar com um protético que tem o sistema digital, já te favorece bastante. Você só vai moldar, você vai ter que moldar tradicionalmente, gerar um modelo de gesso e o protético vai trabalhar em cima disso. Mas voltando para o nosso caso clínico aqui, é um caso de implante do elemento 21, onde a gente fez a cirurgia de implante guiada, né? Então, vamos ver como é que funciona isso, essa parte de cirurgia de implante guiada. Esse caso, eu tive o apoio da empresa de implantes Derig e também da empresa Smart Solutions, foi quem fez junto comigo o planejamento e foi quem fez a confecção da guia cirúrgica. Então, esse caso, foi esse o caso que veio para mim, né? A gente tinha que fazer, a paciente já tinha extraído o elemento 21 e estava com uma prótese tipo adesiva. Então, a paciente já tinha perdido esse dente e ela estava com esse dentinho de estoque aqui preso por trás aqui dos outros dentes, né? Ela já tinha extraído esse dente, esse rebordo já tinha cicatrizado. Então, numa avaliação clínica da região, a gente conseguiu notar até que normalmente, depois de uma extração dessas, ainda mais do dente anterior, a gente tem uma reabsorção muito grande do rebordo, às vezes fica até um defeito ósseo ali, coisa que não acontecia nesse caso. Então, quando eu avaliei primeiramente clinicamente essa paciente, eu achei que estava bem favorável o caso. Como protocolo meu, eu fiz o escaneamento de boca e pedi uma tomografia da região para avaliar a parte óssea. Então, aqui, a gente fazendo aqui o escaneamento em boca, aqui olha só a resininha ali que estava prendendo o dente de estoque aqui pela palatina, tá? Então, a gente faz o escaneamento, faz a tomografia desse paciente, tá? Para depois a gente poder fazer o planejamento desse implante no software, tá? Então, o que acontece? Quando eu coloquei no meu planejamento de implante, né, porque você consegue no software, quando você tem um escaneamento de boca, você consegue unir o escaneamento de boca com a tomografia do paciente. Aí fica tudo uma coisa só, tá? É bem bacana fazer isso. Se você não tiver o scanner de boca e quiser fazer uma cirurgia guiada, a maioria dos centros radiológicos do Rio de Janeiro, tá? E também de Nova Iguaçu, já tem
já tem scanner de boca. Então, quando você solicitar uma tomografia, você pode solicitar também um escaneamento de boca. Ele faz isso na clínica e a clínica radiológica manda para você a tomografia e o escaneamento da boca daquele paciente. Mas, voltando ao caso, então, o que acontece aqui? Quando eu joguei no software aquela região que eu tinha olhado, parecia que não tinha havido muita perda óssea oriunda da extração, parecia bem tranquilo o caso, o que eu me deparei aqui? Com um canal nasopalatino. Então, o que acontece? O osso disponível para eu colocar um implante era esse ossinho aqui. Era muito pouco osso. Então, eu não tinha uma grande região à minha disposição para poder fazer a reabilitação desse caso. Então, o que acontece? Duas, uma. Ou eu tinha que fazer uma cirurgia prévia de esvaziamento do nervo do nasopalatino e preenchimento dessa região com biomaterial, porque a mão livre, ou seja, no método tradicional de confecção do implante, é muito difícil eu conseguir fazer a fresagem e colocação desse implante. Esse já é a menor largura de implante que eu tenho à disposição. Seria muito difícil eu conseguir colocar um implante exatamente nessa posição, sendo que eu tenho uma margem para erro muito pequena. Olha só aqui na vestibular e na lingual, muito pequena a margem para erro. Então, por isso, a tecnologia ela vem para trazer aquela precisão para a gente, não só na prótese fixa, na implantodontia também, em várias áreas da odontologia. Então, aqui, junto com a Smart Solution, né, a gente fez o planejamento, então é bem legal, a gente faz união do modelo virtual da boca do paciente com a tomografia, e aí a gente já planeja exatamente aonde que a gente quer que aquele implante fique. E aí a gente checa se tem disponibilidade óssea, se não está encostando em nenhuma estrutura anatômica, se não está encostando em nenhum dente. Isso tudo o pessoal da Smart Solution faz para você e te manda para você aprovar ou não aquele planejamento. Então, depois que eu aprovei o planejamento, que a gente fez o planejamento junto, eles fazem a impressão da guia cirúrgica. Essa guia cirúrgica, ela vem de forma que você vai colocar e ela vai adaptar perfeitamente na boca do paciente e você vai fazer a sua cirurgia por esse orifício aqui, como eu vou mostrar para vocês. Então, depois que eu recebi a guia cirúrgica, como eu tinha o modelo virtual, eu também fiz o seguinte, eu peguei um bloco de PMMA, que é um similar a uma resina acrílica, e fresei já, como eu tinha o desenho do dente que eu queria colocar ali e a posição do implante, eu já fresei de antemão da cirurgia o meu dente provisório, que eu vou colocar imediatamente após a cirurgia, e já aliviado no eixo de colocação do meu implante, o que vai facilitar muito a confecção da provisória depois da cirurgia, como vocês vão ver. Então, dia da cirurgia, implante da Derig selecionado, kit cirúrgico da Derig, cilindro provisório para confecção da provisória, vamos à cirurgia. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente tem que remover aquela coroa provisória. Então, que estava ali como uma adesiva. Então, eu removo essa adesiva. Notem que é legal quando você faz primeiro uma adesiva bem feita. Eu já tinha feito um perfil de emergência gengival. Eu já tinha trabalhado essa gengiva já para fazer aquela concavidade para simular bem um dente natural. Então, tirei essa provisória. Agora, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos encaixar a nossa guia cirúrgica. Prova da guia, para ver se ela está encaixando bem. Notem que ela encaixa perfeitamente bem. Você tem isso aqui se chama janela de inspeção, que é justamente para você ver se a guia está tocando, se aqui por dentro está tocando nos dentes, para ela tem que ficar bem estável, tá? Então você encaixa a guia, ela fica bem estável, bem firme, tá? E agora eu só vou tirar essa guia quando o implante estiver na boca do paciente, tá? Então, qual é a sequência operatória de uma cirurgia guiada agora? Primeira coisa, a gente vai fazer o uso do bisturi circular, tá? Então, a gente passa esse bisturi pela guia, que a gente chama de post, que ele vai tirar aquele cordão de gengiva
por onde vai entrar o implante. É muito importante utilizar ele e não fresar direto, tá bom? Então, depois que a gente, nesse caso, eu só tirei a guia para tirar a foto. Então, depois que a gente usa ele, a gente fica aqui com o orifíciozinho do diâmetro do implante que eu vou colocar, tá? Então, eu tiro a gengiva, você não precisa rebater um retalho, você simplesmente tira a gengiva na área que vai entrar o implante. Então, aí agora é a sequência de fresagem. Fresagem inicial com a broca de lança. A gente, como o orifício que vem na guia é o orifício do diâmetro do implante, a gente usa esses tubos redutores para poder usar brocas mais finas. Então, aqui mostrando a gente botando o tubo redutor, tá? Para poder utilizar uma broca mais fina. Então, a gente faz a fresagem inicial com a broca de lança e com a broca 2, usando o tubo redutor, tá? A gente vai alcançar o paralelismo desejado. Depois a gente vai usar a broca do sistema que já tem o diâmetro e o comprimento do implante, tá? Então essa broca a gente já vai levar lá na região para fazer propriamente a fresagem do nosso implante. Depois disso, a gente vai o quê? Para a colocação do implante. Então notem que todas as etapas de fresagem agora você vai fazer pela guia, até a colocação do implante, como está mostrando aqui em cima. Depois que você faz essa colocação, esse é o aspecto final da cirurgia. Olhem só. Então, você fez uma cirurgia de implante, você não vai precisar dar ponto. Olha o trauma que você fez aos tecidos gengivais, é praticamente zero. E você tem é uma cirurgia muito limpa, até relativamente bem rápida. Por quê? Você perdeu tempo planejando. Em odontologia, você nunca tem que falar que planejamento é perda de tempo. Planejamento é ganho de tempo. Ganho de tempo na hora que você está na boca do paciente. Seja ele em prótese, em dentística, em implantodontia, cirurgia, planejamento nunca é perda de tempo, é sempre ganho de tempo. Com isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu implante, vou encaixar um cilindro provisório, né? Esse cilindro aqui, esse munhão de metal. E agora, como eu já tinha fresado a minha provisória no eixo do implante, olha só que legal, já encaixa aqui perfeitamente. Então, agora, a única coisa que eu tenho que fazer é a união dessa provisória com esse cilindro provisório que está encaixado no nosso implante, que está rosqueado no implante. Isso eu faço com resina acrílica convencional, pincel, pó e líquido, acrescento ele, depois eu tiro os excessos e dou polimento. E com isso, eu tenho esse pós-operatório imediato. Olha só, imediatamente o paciente sai daqui com o provisório, passando agora o fio dental, porque ele não está preso nos dentes do lado. Cirurgia limpa, com trauma mínimo e extremamente previsível. Então, consegui solucionar aquele caso em uma só cirurgia, de uma forma muito simples, rápida, precisa e com bastante estética. Eu acho que ficou bem legal. Aí vocês vão concordar comigo que o caso ficou bem legal com essa provisória. Tá? Então, pessoal, com tudo isso que a gente viu, o que é a pergunta que todo mundo me faz, né? Porque sabe que eu trabalho muito com essa parte de odontologia digital, é uma pergunta que eu sempre recebo. Com tudo isso que vimos, o protético vai acabar? Então, eu sempre respondo de uma forma. Não é que o protético vai acabar. O protético, como a gente conhece, ele vai acabar. Porque o protético, assim como o dentista, ele não pode ficar estagnado, porque está tudo mudando à nossa volta. Então, a gente tem que acompanhar essas mudanças. Tanto o protético como o dentista vão ter que evoluir. Então, aqui, gente, eu estou mostrando para vocês um caso do meu curso de especialização em prótese dentária, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é minha tela do meu WhatsApp com o técnico Marcelo, do Laboratório Álvaro Pereira, onde a gente está conversando, a gente vai fazendo o DSD, vai tirando foto, vai mandando, vai usando a mídia digital para fazer o planejamento. Olha só, aqui é outro caso também, onde ele está fazendo o enceramento digital e ele vai me mandando pelo WhatsApp esse enceramento digital. Então, eu vou abrindo, eu vou vendo, eu vou dizendo o que eu quero, o que eu não quero, o que a gente tem que mudar
nesses casos, para que a gente tenha um resultado final bastante satisfatório, tá? Então, tudo isso é importante a gente fazer e, com isso, a gente vê que a odontologia ela trabalha de forma muito simples. A tecnologia ela veio para facilitar a gente e não para dificultar os nossos casos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado da aula e, como eu disse anteriormente, qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de todos. Um forte abraço.